Bom, gente, olha, já são 8 horas, né? Tá na hora da gente começar. Lembrando que hoje eu tô gravando, porque essa live vai pro meu canal. E eu vou fazer o seguinte também, para manter o canal do Paulo de Tarso vivo, que não tem publicação lá desde janeiro, eu vou colocar lá também, tá? Já que eu vou ter o trabalho de editar, que tá dando um trabalhão danado editar live, eu vou aproveitar e colocar lá também. Então a gente começa lendo uma página do livro da Joana de Ângeles, O Vida Feliz, que ela diz para nós o seguinte: age com calma em todas as circunstâncias. Deixa eu abrir aqui para Maria Luísa entrar. Para mais o Celso entrar. Age com calma em todas as circunstâncias. Há muita gente que está vivendo em clima de desespero e pressa exauriente. Atropela e deixa-se atropelar numa volúpia de alucinação sem que frua o resultado do que conquista, nem se compraza com aquilo que já amealhou. A serenidade é irmã da ventura, por propiciar o prazer que se abençoa, que transmite satisfação. Reharmoniza-te, conduzindo o carro das tuas horas com tranquilidade e vivendo com a serena alegria de estar na terra e poder avançar para Deus, a nossa meta final. Joana de Ângeles, para a gente poder refletir e perceber os passos que tem que dar. Bom, vamos fazer a nossa prece inicial, depois eu vou pedir para o pessoal fechar as câmeras e os microfones para eu poder entrar na tela cheia aqui, fazer o estudo. Depois que eu terminar o estudo, a gente volta a conversar com todos, né, os quadrinhos abertos. Senhor Jesus, queridos amigos da espiritualidade, nós agradecemos por esse momento precioso de estudo e paz. Rogamos que essa nossa reunião do Centro Paulo de Tarso nos auxilie a serenar nossos corações, a entender os desígnios de Deus, a buscar cooperar com Deus na transformação deste mundo num mundo melhor. Ajuda-nos, Senhor. Inspira-nos para que nós possamos fazer o trabalho de acordo com a Tua vontade. E em Teu nome, Jesus querido, mas sobretudo em nome de Deus, nós iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Bom, hoje o responsável pelo estudo sou eu mesmo, né? Uma vez por mês eu devo entrar para poder, né, colaborar tanto com o Paulo de Tarso também quanto com o meu canal lá no YouTube. E desde já agradeço a vocês todos. Agora eu estou com tela cheia aqui, não estou vendo os quadrinhos, mas também estou no controle para poder fazer a abertura. Nós escolhemos para um tema de hoje o capítulo 124 do livro Fonte Viva de Emmanuel. Uma semana mais ou menos atrás eu tive a oportunidade de fazer palestra lá no Centro Jorge Niemeyer, que é da nossa companheira Darcy, onde ela frequenta, trabalha, e a oportunidade de estudar Emmanuel. É interessante essa série Fonte Viva, porque assim, de uma frase, de um versículo, consegue ele tirar um assunto suficiente para a gente fazer um seminário, se quiser. Então é muito interessante que a gente observe esses ensinos de Emmanuel. E durante um longo tempo nós utilizamos esses livros, nós estudamos esses livrinhos lá no mês de novembro, no mês de aniversário do Centro Paulo de Tarso, naqueles textos que Emmanuel estudava Paulo. Então era o Emmanuel estudando Paulo de Tarso, para a gente poder, né, desenvolver o tema. E nesse capítulo 124, eu achei assim, quando eu estava estudando, quando eu estava relendo esse capítulo, revendo esse estudo, me fez perceber o seguinte: muitas vezes nós temos trabalhadores do bem, trabalhadores que se ligam a algum tipo de fileira e no meio do caminho eles começam a desanimar. Eles começam a desanimar porque eles são criticados, eles começam a desanimar porque as pessoas beneficiadas não mostram a transformação que eles gostariam de ver, no tempo que eles gostariam de ver. E aí Emmanuel começa lá no capítulo 124 do Fonte Viva com um trechinho da carta de Paulo de Tarso aos Gálatas, em que ele diz o seguinte para nós: não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E é interessante esse trecho pequenininho, porque assim, muitas vezes os trabalhadores desistem antes mesmo de dedicar-se o tempo suficiente à obra. O desafio para fazer o bem, até porque nós estamos ainda num mundo tão atrasado, num mundo onde ainda existem tantos males, ele é constante. Quando nós entramos numa casa espírita pela primeira vez, ainda que estejamos indo à casa espírita doentes, carentes, necessitados das mais variadas questões, nós vamos encontrar ali convites para fazermos o bem, nós também. Não vamos imaginar que só aqueles que estão lá na direção, só aqueles que estão lá na cabine de passe, é que estão qualificados para fazer o bem. Jesus entende que cada um de nós
tem potencial para fazer a sua cota de bem. O problema é que algumas vezes essa cota de bem não é compreendida, né? Desde os primeiros minutos a gente começa a ver barreiras, dificuldades, a nossa própria inércia. Muitos de nós acomodamos naquela condição assim, não, eu estou indo no centro porque eu sou carente, porque eu sou sofredor, eu estou indo ao centro para buscar o lenitivo, para buscar o alívio, e aí nem cogita, nem considera a possibilidade que cada um de nós tem já de realizar um pouquinho de bem, de fazer um tiquinho da nossa parte, um pouquinho além daquilo que a gente está fazendo. E essa é uma questão que fica muito clara nesse texto do Emmanuel, quando ele vai tratar a respeito dos que realizam o bem e são incompreendidos. Porque a incompreensão, durante a prática do bem, ela é talvez a situação mais desafiadora, a situação que nos coloca numa condição ainda de mais desânimo. Ai, puxa vida, eu tentei e as pessoas não entenderam, eu tentei e as pessoas não corresponderam, eu tentei, mas ninguém veio me ajudar, puxa vida, ninguém veio me ajudar quando eu estava começando essa obra. E aí a gente começa a pensar assim, mas para que a gente faz o bem? Por que nós fazemos o bem numa sociedade que ainda está envolta em tantos males? Numa sociedade que ainda está envolta em tantas dificuldades. E aí muitas pessoas dizem assim, eu estou fazendo bem para melhorar a sociedade. Eu estou fazendo bem porque faz parte da lei divina eu dar a minha cota de contribuição para que esse mundo se torne um mundo melhor. E todas essas respostas são verdadeiras. Todas essas respostas estão de acordo com aquilo que a gente aprende na codificação. É verdade. Nós somos colocados em provas, em situações de testes na vida terrena, para que nós também, espíritos reencarnados, tenhamos condição de fazer a parte que nos cabe, dizem os espíritos, na obra da criação. Então nós somos colaboradores de Deus para o aperfeiçoamento da obra que Ele criou. Enquanto nós nos aperfeiçoamos, dizem os espíritos, enquanto nós cuidamos às vezes até da nossa sobrevivência apenas, da manutenção da nossa existência, as nossas ações interferem de forma positiva ou de forma negativa na coletividade, na obra da criação como um todo. Então sim, fazer o bem torna melhor essa obra como um todo, mas fazer o bem faz mais bem ainda a nós. Porque aí nós começamos a perceber que podemos sair daquela condição de coitadinhos de Deus, de vítimas das circunstâncias, de párias da sociedade, e nos colocamos a serviço de Deus. Estendemos as mãos não para pedir, mas para ofertar. E é exatamente nesse caminho que a gente vinha conversando até antes de começar a reunião, dos donativos que foram arrecadados nessa semana. Nós comentamos na semana passada, o material foi colocado lá à disposição do pessoal, a lista de gêneros que iam ser doados foi colocada à disposição, e rapidinho o Paulo de Tarso conseguiu arrecadar material suficiente para a gente montar pelo menos algumas cestas que vão servir de lenitivo às privações de algumas famílias que já estão aí a carecer, e muito, porque estão sem recursos, estão sem renda, estão sem meios de manutenção. Mas fazer isso nos fez bem. Cada um de nós que foi lá, que doou, que carregou a caixa, ou que fez a transferência mesmo para que pudesse ser comprado de uma forma coletiva, nós nos sentimos bem por fazer o bem. Então fazer o bem, ele é um caminho, é uma forma de viver. Ele não é um destino. Ele não é uma coisa pontual, eu fiz o bem hoje, mês de março. Agora não preciso fazer mais bem para o resto da vida. Não, no mês de abril, as pessoas que estão sofrendo carência vão estar sofrendo de novo. E se não houver mudança da parte delas, se não houver também uma transformação da parte delas, teremos necessidade de novo agir e cooperar para que elas não passem por privações maiores do que aquelas necessárias. E é exatamente aí esse caminho para a felicidade de fazer o bem que nós somos convidados a trilhar. Não esperando facilidade, porque muita gente pensa assim, eu só vou trabalhar no centro quando eu resolver todos os meus problemas na vida, quando eu não tiver mais privação alguma, aí eu vou poder trabalhar no centro. Por enquanto eu estou em tratamento, por enquanto eu estou indo ao centro para aprender, eu sou um aprendiz. E aqueles aprendizes que não fazem nada, né? Nem colocar em prática o ensino que recebeu, os aprendizes querem fazer. Eles querem ir lá, assistir a palestra, é tão fácil, né? É mais ou menos seguir o ritual da missa de quando nós éramos católicos, você vai lá, cumpre uma tarefa, uma missa, e muitas vezes as pessoas que estão lá nas fileiras do catolicismo já estão se edificando, porque elas saem dali, elas se integram em pastorais, elas se integram em outras atividades, colocam a doutrina que elas abraçaram em prática, e isso as faz melhores, muito melhores do que alguns espíritas esquentadores de banco em centro espírita. Porque a questão toda não é exatamente qual é o credo ou qual é a doutrina que nós abraçamos, mas o que nós fazemos da doutrina que nós abraçamos. E a doutrina espírita tem essa facilidade de nos esclarecer, é lógico.
O caminho pode ser longo, pode ser difícil, podemos deparar com um monte de obstáculos, os obstáculos vão acontecer, imagina só, né? Nós estamos condicionados a viver num mundo de maus, num mundo mau, num mundo em que as pessoas são indiferentes ao sofrimento umas das outras. Mudar isso, dar exemplos de ações diferentes nisso, mostrar que nós nos importamos, mostrar que nós agimos de uma forma diferente, oposta a dessas criaturas que semeiam sofrimento, vai ser sim desafiador. Vai ser sim um problema sério para nós. E aí olha que coisa interessante, né? Nós somos chamados a realizar essa tarefa sem queixas. E não aquela coisa assim, puxa, mas eu tentei, só que ninguém me compreende. Aí vamos lá ao Emmanuel de novo, porque ele coloca aqui numa situação bem simbólica. Olha só, ele vai usar de símbolos, tá, gente? Porque, na verdade, os personagens que ele vai colocar aqui não são seres animados. Mas o resultado, o foco aqui não é nem aquela criatura que passou pela dificuldade, que passou pelo teste. Olha só, ele diz o seguinte, ainda nesse tema do não te canses de fazer o bem. Quando o buril é aquela coisa que é usada, né, para lascar a pedra, começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra se desesperou, clamou contra o próprio destino, mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. Então aqui a gente vê só no simbolismo do mármore, né? Passa pelo atrito, passa pelo cinzel, passa pelo buril, e aquilo é um sofrimento para a pedra, né? Um desgaste daquele material. Poderíamos nós nos imaginar assim, eu sou uma pedra bruta de mármore. E aí a vida de vez em quando vem e dá umas escalpeladas na gente, dá umas buriladas na gente para a gente poder se tornar uma peça mais bela, que é a escultura. E aí depois de passar por aquele momento, depois de perceber que a experiência é dolorosa, aqui a gente pode olhar esse parágrafo de Emmanuel pelos dois aspectos. Pelo aspecto da pedra de mármore, ou seja, daquele que sofre um tratamento de choque, que sofre de alguma forma por uma situação mais complexa ali de dor. E aí imagina que aquela situação de dor é um castigo, é um sofrimento, é uma tristeza muito grande. Só que passado aquele momento da tempestade, a pessoa ou a criatura percebe que se colocou de uma forma mais embelezada espiritualmente. E aí o Emmanuel prossegue. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta. E então enalteceu o feio corpo que a natureza lhe preparara o voo feliz. Então é interessante perceber a necessidade de transformação. Nos dois casos, tanto na pedra de mármore quanto da lagarta, a metamorfose é dolorida. A transformação em alguma coisa melhor é dolorida. Porque ela normalmente vai buscar a gente naquele processo de acomodação. Nós que estamos encarnados na Terra, gente, a Terra é planeta de provas e expiações, ela já passou por mundo primitivo. Então, aqueles de nós que estamos aqui, somos contados já entre espíritos calcetas, espíritos recalcitrantes, espíritos que repetem erros, espíritos que estamos na inércia da inferioridade. E aí, porque na inércia da inferioridade, a gente de vez em quando precisa lá de um escalpo, precisa de um buril, ou então precisa de um corpo um pouquinho mais comprometido lá com dificuldades, com dores. E aí, claro, esse simbolismo da lagarta aqui vai ser numa próxima existência, numa próxima encarnação, em que nós nos colocaremos espiritualmente mais embelezados, colocaremos espiritualmente mais serenos. Isso é muito importante para a gente levar em conta. E aí vamos com o Emmanuel de novo, porque ele ainda tem mais personagens aqui passando por situações como essa. O ferro rubro, colocado na bigorna, espantou-se e sofreu, inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que purificara e engrandecera. Olha que coisa interessante, né? Aqui é o simbolismo do fogo mesmo, da prova de fogo, de passar pela bigorna, de levar marteladas quando ainda incandescente. Muitas vezes isso acontece. Mas quando nós nos aperfeiçoamos, é aquela criatura que está passando por um momento de formação acadêmica, de formação profissional. Ele tem que dormir tarde, ele tem que virar à noite estudando, ele tem que se esmerar para fazer estágio. Mas quando passa esse período da formação, temos um profissional bem formado. Temos uma criatura que está ali agora disponível e ele mesmo vai se sentir melhor. É mais ou menos essa história da prova do fogo aqui.
E aí vem mais, ó. A semente lançada à cova escura chorou, atormentada, e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seio. Então a gente vê o mármore agradecendo pelo martelo e o cinzel, né? A gente vê a lagarta agradecendo pelo corpo disforme que ela tinha, a gente vê o fogo agradecendo, o ferro agradecendo pelo fogo e pelo martelo, pela bigorna, e a gente vê aqui a semente agradecendo a terra, o impulso que ela recebeu para deixar de ser semente e se transformar em árvore. Então quando vem aquelas queixas assim, eu tentei, mas ninguém me compreendeu, eu tentei, mas ninguém vem me ajudar, eu estou cansado de fazer o bem. Não tem gente que fala isso? Eu tento ajudar fulano, eu tento ajudar numa outra instituição, eu tento colaborar numa determinada casa, mas as pessoas não cerram fileiras comigo, elas não me ajudam, elas não me compreendem, eu estou cansado de fazer o bem. E normalmente as pessoas que dizem, eu estou cansado de fazer o bem, elas estão doidas para parar de fazer o bem. Elas querem usar isso como um argumento para elas pararem. E o pior ainda, alguns dizem assim, puxa vida, eu me dediquei tanto e ninguém reconhece o meu esforço. E ninguém diz, olha que maravilha de trabalho que você fez. Mas afinal de contas, Jesus não ensinou que a mão direita, a mão esquerda não deveria saber o que faz a mão direita? Olha o canhoto cometendo ato falho aqui, né? Para mim é a mão esquerda que faz as coisas. Depois é a mão direita que não precisa ficar sabendo. Mas Jesus recomendou isso. Que a nossa mão esquerda não soubesse o que faz a mão direita. Quer dizer, que a gente fizesse o bem sem alarde. Que a gente fizesse o bem sem alarido. Mesmo diante da incompreensão. Mesmo diante da queixa. E aí a gente percebe o seguinte, muitas vezes, essas colocações que nós vemos Emmanuel fazer aqui no capítulo 124 do Fonte Viva, elas se aplicam à nossa tarefa de pais e mães. É tão difícil dizer não para os nossos filhos, educar os nossos filhos, dizer que a eles que eles têm que agir de determinada forma, que eles precisam respeitar determinadas regras, porque a coisa mais fácil do mundo é deixar seguir a matroca. A sociedade tem feito isso. Com essa proposta tão liberalista que está colocada aí de não frustrar, de não dizer não, porque não pode deixar a criança magoada, traumatizada, tornar-se um adulto frustrado. Mas, gente, é a criança frustrada na infância que aprende que a vida não é fácil, que desenvolve resistências para se transformar um ser mais resiliente, mais capaz de passar pelas adversidades. Imagina aquela criatura que se acostumou a vida inteira a só andar de carro. Ela ia de carro para a escola, ela ia de carro para o passeio, aí um dia tem que andar a pé. Chega na adolescência, tem que ir para a escola a pé, tem que ir para o trabalho a pé. E começa, mas é tão difícil, mas é tão complicado. E aí meu pai não me ama porque não me leva de carro lá no curso de inglês. Minha mãe não me ama porque não vai me buscar no futebol. E aí a criatura foi lá para o futebol, foi lá gastar energia, foi jogar, não pode fazer uma caminhada de volta? Então são coisas que a gente muitas vezes tem que aprender a dizer não. Tem que ser como esse martelo, esse buril aí que fizeram a pedra de mármore uma escultura mais bonita. Mas antes disseram não para ela, antes a fizeram sofrer. Não é que a gente tem que virar torturador de filho, hein, gente? Não estou dizendo isso. Mas que a gente tem que ter a cautela de entender que muitas vezes decisões nossas podem causar contrariedades nas pessoas. Não falando só dos filhos, não. Você chega numa pessoa lá na casa espírita que vai fazer atendimento fraterno e ela gostaria de ouvir. A gente diz assim, todos os seus problemas são causados por um obsessor malvado que te persegue, que não te deixa melhorar. Mas ela ouve e diz assim, mas como é que você tem agido? Como é que você se relaciona com as outras pessoas? Para a pessoa falar e ela mesma perceber que ela tem sido uma pessoa difícil, que ela tem sido uma pessoa acomodada, que não dá para ela culpar os espíritos, que não dá para ela culpar os parentes da situação em que ela vive, porque ela permitiu que aquilo acontecesse. Porque ela não fez exatamente os esforços todos necessários para que aquilo acontecesse. Então, as pessoas queriam ouvir diferente e elas ouvem isso. Então, a gente tem que ter o cuidado de dizer isso, dizer não às vezes. Olha, nem tudo que está lá na casa espírita, nem todos os problemas das pessoas no centro espírita são causados por espíritos inferiores. Na verdade, se a gente quiser ser bem rigoroso, se a gente quiser ser bem cauteloso e bem de acordo com a doutrina espírita, nenhum problema que nós atravessamos tem causa originária nos espíritos desencarnados inferiores. Eles são apenas associados às nossas imperfeições que abrem brechas para a influência deles e permitem então que nós soframos. Permite que nós tomemos decisões equivocadas e que passemos a sofrer.
Então é exatamente o que acontece. Com obsessores encarnados, com obsessores desencarnados, é necessário que a gente abra a mente, que a gente permita que eles influenciem a gente. E não fiquemos lá assim, ai, coitado de mim, eu sou vítima do obsessor. Ninguém é vítima, gente. O bem que a gente vai fazer, a proposta de realizar o bem não visa aplausos, não visa reconhecimento. Então é claro que a gente não tem que ser aquele trator, né? Sair atropelando todo mundo, a pessoa chega chorosa lá na casa espírita para o atendimento, você está sempre sua culpa. Não, claro que a gente não vai fazer isso. Nós vamos ser gentis, nós vamos ser cautelosos, nós vamos ser acolhedores, mas nas oportunidades que forem sendo oferecidas no diálogo fraterno, no diálogo amoroso, nós vamos dizer assim, é necessário que você faça um pouco mais em seu próprio benefício. O que a nossa casa espírita pode fazer para lhe ajudar é isso, isso, isso. Podemos lhe indicar obras para você estudar e se tornar uma pessoa mais esclarecida. Podemos lhe indicar oportunidade de trabalho, de comportamentos, para que você entenda a transformação que está acontecendo em você e ajude os benfeitores espirituais a lhe ajudarem. Isso é bem diferente de dizer, você está assim por sua culpa. Ou então, ninguém passa por aquilo que não deve, né? Tem gente que diz assim, não tem gente que usa esse argumento. Ah, mas quem está desencarnando aí pela Covid é porque está nas leis de Deus. Isso é muita passividade diante das atrocidades que têm sido cometidas, dos desmandos, dos desatinos daquelas criaturas que deveriam coordenar, não que eles sejam responsáveis por fazer. Pensa, pelo amor de Deus, vão entender. Não adianta nada um desses dirigentes, um desses governantes e dizer assim, olha, vamos trancar todo mundo em casa. Se cada cidadão resolve, não, hoje é domingo, eu tenho direito de fazer um churrasquinho e chamar os vizinhos. Ou eu tenho direito de ir ali para a pracinha de Seropédica comer churrasquinho e ouvir música alta, sertanejo bem brega, como acontece. Eu deixei de fazer caminhada no domingo de tarde no centro de Seropédica porque eu ficava escandalizado com aquilo que eu via. Resolvi fazer de manhã que pelo menos os pingus estão dormindo e aí não ficam lá fazendo aglomeração durante a tarde. Então essas questões a gente não pode colocar a responsabilidade nos outros, mas tem que ser acolhedor, tem que ser gentil, tem que ter tato para convidar as criaturas a se transformarem, mas não ter medo de convidar as criaturas a se transformarem, porque muitas vezes a gente diz assim, não, mas se eu disser para ele que eu não vou levar o nome dele para desobsessão, se eu disser para ele que não é um processo obsessivo e que não precisa levar o nome para desobsessão, ele vai embora para outro centro. Mas ora, gente, se essa pessoa foi à casa espírita esperando uma solução fácil para os problemas difíceis que ela mesma criou para ela, e vai para outro centro porque não encontrou ali na nossa casa, coordenada, que segue as orientações da doutrina, aquilo que ela estava esperando, que era essa solução fácil, a gente não tem o que fazer, que ela vá. Nós não temos que ficar preocupados com isso, nós temos que ficar preocupados se nós formos grosseiros, agressivos, não receptivos, aí sim. Aí a gente pode estar realmente criando um grande problema para a gente, para a casa que a gente frequenta e para as pessoas que foram ali buscar lenitivo e encontraram um grosseirão, encontraram uma criatura difícil. Tá? Mas fazer o bem requer, sim, bastante atenção. E aí é aquela velha questão, né? Fazer o bem de verdade, somando forças e não dividindo, porque de vez em quando tem gente assim, eu quero ser mais bondoso que o fulano de tal. E o trabalho que o Beltrano está realizando no centro dele, e aí já começa a aparecer, né? O centro dele, a reunião dela, né? A casa espírita, o trabalho da fulana de tal, eu nunca vou esquecer, lá na primeira casa espírita que eu frequentei, que uma determinada senhorinha, né? Ela tinha, no leito de morte da mãe dela, prometido que ela ia ser caridosa, que ela ia ajudar famílias carentes. Então ela se assenhoreou de algumas famílias pobres que a casa espírita dava cesta básica, ajudava, dava sopa, né? Para aquelas eram as famílias que ela assistia. E ai de quem desse alguma cesta básica, ou de quem ajudasse aquelas famílias antes de falar com ela. Porque era o jeito dela chegar no céu, não é? Era o jeito dela escalar. E aí o Alípio Cerqueira Filho, no seu livro Fora da Caridade Não Há Salvação, ele chama a nossa atenção para isso. Que a gente não tem que ficar fazendo bem, não tem que praticar a caridade, não tem que fazer o serviço de amor para fugir do inferno, para fugir do umbral, ou para conquistar um duplex com piscina em nosso lar. Mas nós vamos fazer o bem porque o bem nos satisfaz, porque o bem é a oportunidade que nos é dada de nós realizarmos a nossa transformação, sem desânimo, sem cansaço. Mas aquela criatura que eu quis ajudar, se foi grosseira, não quis receber, não tem problema, pegue e leve para outra. Eu ainda me lembro, até porque isso virou uma história pitoresca, né? Porque tem umas assombrações na vida da gente que elas parecem que perseguem. E certa vez lá no Pau de Tarso apareceu uma criatura
Durante a reunião, o pessoal não deve lembrar disso, porque já faz muito tempo. E ele trazia uma carta falando que estava passando por dificuldades, que estava com os filhos passando fome em casa e tudo mais, e pedia o que pudesse receber e R$ 54 para comprar gás. Eu ainda me lembro do valor de R$ 54 para comprar gás. E aí a gente está acostumado no Paulo de Tarso a não dar dinheiro na mão das pessoas. Mas nós tínhamos lá a época das cestas básicas, eu fui lá na despensa, juntei todo o material, peguei até cobertores, era a época de frio, e levei para a criatura. Ele falou, e o dinheiro? Eu falei, não, dinheiro nós não temos para dar. Ou você quer que eu acorde o meu vizinho para cozinhar essa comida? Eu falei, nós não temos o que lhe fazer, meu irmão. Nós não temos dinheiro para lhe oferecer. E aí a criatura largou lá a cesta com todos os alimentos pesada, com uma cesta como a gente dava mesmo, com arroz, feijão, óleo, tudo, completinha. E o cobertor e foi embora, sem levar nada. O que ele queria de verdade era o dinheiro. Mais ou menos uns 2 anos depois eu fui fazer palestra na região de Cabo Frio. Eu estava numa casa espírita em Cabo Frio, numa terça-feira à noite, e não é que a criatura aparece lá? Com a mesma carta, dizendo todos aqueles problemas e pedindo também donativos e dinheiro para o gás. Como as criaturas... E aí a senhora que dirigia veio falar comigo, eu falei, mas eu conheço esse senhor. Ele já esteve lá no Paulo de Tarso com essa mesma história. Se você não der o dinheiro, ele vai embora e não vai querer levar nada dos donativos que você der. E manda batata, não deu outra coisa. Então assim, se essa pessoa não está disposta a receber o benefício que nós estamos dispostos a fazer, não tem problema, a gente distribui para outro. A gente leva o bem onde o bem possa ser acolhido. E aí, de novo, eu vou aproveitar o livro do Alírio, esse Fora da Caridade não há salvação. Quem estiver vendo no YouTube vai até aparecer a capinha aqui num dos dois lados, tá? Mas quem está vendo agora, eu só vou citar esse livro, Fora da Caridade não há salvação, do Alírio de Cerqueira Filho. É uma obra muito legal. E ele fala assim, olha, nós somos convidados na doutrina espírita a ser semeadores. Ele estuda a parábola do semeador nesse livro. E ele diz assim, nós somos convidados a ser semeadores, a lançar as sementes, mas a não nos preocuparmos com a colheita. Porque cada terra, cada oportunidade, cada semente também vai produzir no seu tempo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, para não desanimar, para não esmorecer, para não imaginar assim, puxa vida, eu plantei, mas não deu frutos, então eu vou desistir. Mas espera aí, gente, o tempo daquela semente não é o tempo da nossa pressa. A urgência que nós temos de ver o resultado do bem que nós fazemos nos frustra muito, nos coloca realmente muito desanimados. E aí eu vou encerrar com o Emmanuel, porque nós já estamos lá perto da meia hora que a gente tem disponível para fazer o estudo. Eu vou encerrar com o Emmanuel, em que ele chama a nossa atenção assim, olha, não, depois de falar daqueles personagens todos, né, que passaram por provas difíceis, mas depois agradeceram aquelas experiências que os transformaram em coisas melhores, ele fala assim, não te canse de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Tá vendo? É a questão do mármore que agradeceu ao martelo, do fogo que agradeceu, do ferro que agradeceu o fogo e assim por diante. Tá? Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Então é exatamente como Paulo de Tarso disse aqui no começo, né? Não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E Emmanuel faz coro com Paulo de Tarso nesse momento. E aí o Emmanuel conclui, não te esqueças que a ceifa, mais tarde, em tua lavoura vai acontecer, de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfalecer, sem nunca desanimar. E é essa a mensagem que nós gostaríamos de deixar para a noite de hoje. Que a gente receba realmente essa proposta de fazer o bem, naquilo que a gente puder. Nós não precisamos fazer como o outro. Nós não precisamos disputar com o outro, porque tem gente que faz assim, né? Ah, não fui eu que fiz, então não é um bom trabalho. Não é um trabalho que eu coordeno, não é um bom trabalho. A gente passou por problemas graves nesse sentido, até com o nosso movimento aqui, em relação à Semana Espírita de Seropédica, porque as criaturas não faziam e não deixavam a gente fazer. E aí quando a gente resolveu fazer, elas ficaram fazendo bico, ficaram fazendo queixa. Problema delas. Fizemos enquanto foi possível. Fizemos enquanto foi viável. Não foi viável no ano passado, não será viável esse ano ainda, mas uma hora a gente retoma a Semana Espírita de Seropédica presencial. E aí a gente vai observar, fazer o bem, aproveitar a oportunidade que nos é concedida, gente, sem esmorecer. Por quê? Não é para receber aplauso, não é para ser compreendido, não é para que as pessoas batam no ombro da gente, mas como você é bondoso, como você é caridoso, não é isso que se espera de nós. Mas o bem vai fazer bem para nós. O bem é uma oportunidade preciosa de nós estarmos ao lado de Jesus na tarefa que o Mestre realiza em prol da Terra. Emprestar a Ele as nossas mãos, a nossa voz, os nossos olhos, o nosso abraço para abraçar,
porque Ele não está materialmente entre nós, mas Ele conta com a nossa força para realizar essa transformação. E vai ser exatamente esse bem que vai fazer florescer lá no futuro aquelas sementes que nós lançamos aqui na Terra hoje. E são essas sementes de luz que nós lançamos que vão iluminar a nossa vida e vão nos trazer uma situação de mais felicidade e de mais paz. Não nos cansemos de fazer o bem, no limite da nossa capacidade. Não precisamos nos estressar, que nessa puxa vida, mas o fulano doou 2 cestas, eu só posso doar metade. Ótimo, a sua meia cesta vai ser importantíssima, tão importante quanto a outra criatura que conseguiu doar 2, 10. Porque o importante é o empenho em fazer, é a vontade de agir no bem. E é isso que a gente deixa como mensagem final. Não nos cansemos de fazer o bem. Ouçamos o que Emmanuel nos diz, capítulo 124 do livro Fonte Viva. E não nos cansemos de fazer o bem. Muita paz a todos e muito obrigado pela atenção de vocês. A gente agora volta lá para a sala com todo mundo com as câmeras abertas e tudo mais, para poder conversar, certo? Todos bem? Oi, Márcio, tudo jóia contigo? Tranquilo, E aí, pessoal, Maurício, tudo quem bem? tiver algum comentário, esse é o momento. Espero que a gente tenha sido claro nas colocações e que tenha sido útil esse instante nosso de colaboração aqui. Tudo bem? Clarice está com o microfone aberto, quer comentar alguma coisa? Excelente estudo, Luiz. Oi, Silvia. Ah, sim. Obrigado. A gente já tinha feito ele no Paulo de Tarso lá presencialmente com palestra de 1 hora, né? Mas hoje, para a gente manter o nosso ritmo aqui de um estudo de 30 minutos e conversas, a gente preferiu dar essa reduzida e ficar com o texto. A oportunidade de apresentar o texto do Emmanuel de verdade, né? Trazer o texto para a gente ler na íntegra, como diferente do que a gente às vezes faz na palestra. Porque, assim, esse material do Emmanuel, esses livrinhos da série Fonte Viva, são magníficos para a gente produzir estudos. E eles estão sempre em sintonia com a codificação, então é muito fácil também da gente seguir por esse ritmo, ok? Ei, Maria Luísa, tudo em paz contigo? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero, Maurício. Diga, Gostei Clarice. muito da palestra. Quando você fala assim da bigorna, né, de toda do ferro sendo submetido ao fogo, todos os exemplos, né, eu penso que o ser humano ele passa, né, por dificuldades, muitas dificuldades, mas ainda falta maturidade para a maioria de nós para passar pela dificuldade e quando está no auge do final dessa maturidade, a gente não tem, na final da dificuldade, nós não temos maturidade para colher o fruto. Nós ainda somos muito infantis, né? A Joana de Ângeles, ela chama muito atenção nesse sentido. A gente entra na lamentação, entra na depressão, na revolta e não colhe os frutos. A gente trabalha, o fruto amadurece e a gente não colhe. Então, acho que falta maturidade. Então, a gente espiritualmente, o ser humano ele vai chegar a esse ponto. Eu acho que nós já temos muita gente assim que a gente vê aqui, né? A gente está vendo muito texto, muita informação da gente aproveitar esses momentos para depois colher. E isso vai mudar, a gente vai amadurecer. Sim. Eu acho que é questão de Talvez esses processos dolorosos todos, Clarice, tenham, né, forçado o nosso amadurecimento um pouco, porque a gente é obrigado a olhar em volta. A gente é obrigado a pensar que as nossas atitudes, elas têm impacto sobre as outras pessoas. Né? Minha mãe fez aniversário dia 26, o Bernardo faz aniversário dia 23 desse mês, e lógico, nenhum de nós vai fazer festa, nenhum de nós vai aglomerar. Porque a gente entende que aquele momento que deveria ser de celebração familiar pode virar um momento de grande dor familiar depois. Então é melhor ficar cada um quietinho na sua casa e cantar parabéns virtual, que nem a gente fez para o aniversário do Paulo de Tarso ano passado. Esse processo tem levado as pessoas a amadurecerem. Agora, quem é muito imaturo, Clarice, faz como criança pirracenta. Eu vou sair sem máscara mesmo, eu vou aglomerar mesmo. E aí acaba comprometendo, dificultando ainda mais. Quem acompanhou o noticiário de hoje na TV, que foi terrível, né? Mas a gente está vendo que as localidades estão se fechando. Nós vamos passar por um outro período de mais restrições agora, porque realmente o sistema de saúde está colapsando. E aí qualquer um de nós que resolva fazer alguma coisa fora do necessário, porque de vez em quando sair à rua, fazer atividades, ter contato com outras pessoas é necessário, tá? Mas tem um monte de gente fazendo supérfluo. Essa história do churrasquinho com sertanejo brega na Praça de Seropédica no domingo é revoltante, gente.
Por mais que as pessoas digam, mas eu trabalho a semana inteira, eu pego o ônibus lotado a semana inteira, eu já estou aglomerando. Você acha que eu vou abrir mão do meu final de semana? Gente, é um dia a mais para você se expor à doença. É um dia a mais que você está expondo outras pessoas à doença se já estiver contaminado. Então, assim, é falta de inteligência, é falta de maturidade. E aí a gente percebe o seguinte, nossas ações têm impacto sobre todas as pessoas em volta de nós. Nós estamos numa rede. Qualquer fio dessa rede que se mexa vai afetar a rede inteira. E a gente tem que ter um cuidado enorme em relação a isso. Certo? Mais alguma observação? Hein, gente? Nós temos recebido, assim, bastante porcaria, vamos dizer assim, que seja porcaria, né? Nesse sentido, porque as pessoas, eu acho que assim, tá uma divisão, né? Tem pessoas que estão conscientes e aquelas que não estão conscientes. Aí bota dizendo que o lockdown vai estragar tudo, que as pessoas vão fazer. Lógico que vai ter muitos problemas com isso. Mas se não for feito desse jeito, as pessoas também não... Vê que todo mundo na praia hoje, a praia estava super lotada. Pois é. Então, quer dizer, aí como é que fica? Né? É a irresponsabilidade da sociedade também, né, Beth? Não é só uma responsabilidade dos governantes. É claro que eles não estão fazendo a parte deles. Mas a gente, sociedade, também não está ajudando muito. E de vez em quando vem essa desculpinha mesmo. Ah, mas é só hoje. Não, mas essas pessoas vêm aqui em casa só para um churrasquinho, só hoje. Todo mundo vai ter cuidado. Gente, é nessa hora que a brecha se abre. No momento de descuido, coisinha rápida assim. E aí acaba colocando lá aqueles mensaginhas, né? Fique em casa, mantenha distância, nos status do WhatsApp, do Facebook. Aí em casa faz churrasquinho para chamar os vizinhos, chamar os parentes, chamar né, a cunhada da cunhada da cunhada que vem também, porque estava visitando a cunhada, quer dizer, já faz aquela aglomeração. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa cautela. Agora tá assim, por que o mercado não fecha? Porque o mercado é essencial, mas aí o fulano que está aberto ali também é essencial. Aí a farmácia, por que é essencial? Aí, sabe, aí fica comparando uma coisa com a outra, né? Pois é, complicado demais. Se fechar o mercado, aí a situação vai piorar, porque as pessoas vão achar que não tem o que comer, aí vai começar os saques e aí outras coisas piores. Aí vão começar a fazer estoque e vai ter desabastecimento. Eu lembro que a Silvia falou numa vez que ela fez estudo de um pessoal que na época, logo no começo, né, aquela história de comprar papel higiênico, tem gente que comprou papel higiênico para 2 encarnações. Não tem onde colocar papel higiênico, né, Silvia? Então, ainda que tenha aquela diarreia crônica por 2 meses, não vai gastar esse papel higiênico todo. Olha como é que as pessoas ficam insanas, imaturas. São as reações, tipo assim, como a gente não se conhece mesmo, né? Porque muita gente, até gente assim, que você fala assim, nossa, né, fulano é equilibrado e tudo mais, comprou um monte de cereais que estragou, deu bicho, porque o medo, né? Aí você vê, o que o medo não faz com a pessoa, né? Porque aparentemente é equilibrada, mas diante do medo faz bobagem, né? E achei a lição de hoje, Maurício, super pertinente, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que tomar consciência, assim, de qual é a minha parte, né? Qual é a minha parte aqui na vida? O que eu posso fazer? E vou fazer, mesmo que seja uma coisa pequena, porque às vezes a gente acha assim, minha tarefa é grandes coisas, né? E não é, gente. Às vezes é coisas pequenas. É o jeito que você cumprimenta as pessoas, é o jeito que você deseja um bom dia, é um sorriso que você dá, é uma palavra amiga para alguém que estiver desesperado. Pequenas atitudes, mas eu acho que essas é que são as transformadoras, né? Sim. E se cada um fizer o seu melhor no seu entorno, olha como é que vai reverberando coisas boas para o universo inteiro, né? Então, e é dessa forma que a gente faz uma transformação mais consistente, uma transformação mais sólida, né? Mas vamos amadurecer, a gente vai chegar lá. Clarice tem razão em dizer que nós somos muito imaturos, a sociedade humana ainda é muito imatura, ela prefere reclamar, ela prefere botar a culpa nos outros, tá? Porque a pessoa, não, olha só, o pessoal, né? Mas antes, se a gente pegar o exemplo de Manaus, claro que aquilo que aconteceu lá foi horrível, mas assim, semanas antes, aquelas pessoas estavam nas ruas querendo que o governador não fechasse. E ele ficou intimidado e não fechou. E aí depois veio o colapso total lá, a falta de oxigênio. Então, essas são questões que, assim, de vez em quando a gente não faz a nossa parte, né? E a nossa parte, ela é importante. Qualquer coisa que a gente faça, qualquer bem que a gente faça,
já torna o ambiente melhor. Já serve para nós dobrado, né? Ele é um tempo que a gente não gasta fazendo coisa errada e é um tempo que a gente gasta fazendo coisa certa. Toda a prática do bem, ela conta dobrado para nós, gente. Porque como nós estamos muito condicionados ainda, estamos muito condicionados àqueles equívocos, ao egoísmo, toda vez que a gente move, sai da cadeira no sentido alegórico aqui, né? Sai da cadeira e vai fazer alguma coisa boa, alguma coisa útil, que não seja para nós, que seja em prol da sociedade, em prol da coletividade, em prol de alguém que está necessitado, isso já é conta dobrado, porque é tempo que a gente não gasta vendo mensagem errada no WhatsApp, mandando fake news no Facebook, e a gente está fazendo coisa boa, está fazendo coisa certa. Então é super útil fazer o bem, tá? E toda contribuição é importante, toda. Tá? É interessante porque assim, essa experiência da gente fazer lá a manutenção do centro, de ir lá, varrer, faxinar, né? Ela toma um tempo da gente, é verdade, mas a gente se sente assim, puxa vida, é a minha casinha espírita. Como é bom estar lá no Pau de Tarso, né? Como é bom entrar lá, olhar, abrir tudo, ligar os ventiladores para circular o ar do salão. A gente faz isso toda vez que vai lá fazer a faxina. Tinha combinado com a Clarice a gente fazer assim, chega, abre o salão, abre os vitrôs, abre a porta e liga os ventiladores. Porque a gente força a circulação do ar e vai demorar a dar mofo naqueles livros. Porque se ficar tudo muito fechado, se deixar só convecção natural, vai dar mofo logo logo. Então a gente abre tudo, vai fazendo a faxina lá fora, vai varrendo o pátio, vai lavando o pátio, vai molhando as plantas. E quando a gente vê, passou amanhã e a gente está feliz de estar lá na casa que a gente estava fazendo manutenção. Cuidando do nosso Pau de Tarso, sabendo que ele vai reabrir, De novo, a gente vai fazer 30 anos de fundação esse ano, então a gente não sabe quando vai reabrir. Pode ser que a nossa comemoração de 30 anos seja virtual, que nem foi a dos 29 no ano passado. Porque nós não vamos nos arriscar. Nós não vamos usar desses argumentos falsos. Ah, não, mas a religião é essencial, como a Beth falou. É essencial, mas você pode ter religiosidade essencial. Reunião em templo religioso não é essencial. Tanto que nós estamos aqui numa reunião virtual e estamos nos sustentando afetivamente, vibratoriamente, espiritualmente, conversando, mostrando que nós nos importamos uns com os outros. Então isso é muito importante. E isso ajuda bastante para a gente poder realizar a nossa tarefa. Ok? Mais alguma observação, gente? Alguém gostaria mais de comentar alguma coisa? Beleza, então nós estamos caminhando para o encerramento. Tá? Deixa eu só olhar aqui para ver quem é que vai fazer o estudo na semana que vem. Que eu não tenho de memória. É engraçado que eu já fiz toda a escala, eu coloquei porque tem que gerar um link para cada reunião. Oi, Clarice. Maurício. Ah, é você? Tá, beleza. Então, semana que vem é Clarice. E aí, Clarice, aproveita e faz a prece para nós, então. Okay. Vai trabalhar semana que vem, trabalha hoje. Vamos fechar nossos olhos, encarizar nosso Mestre Jesus, nosso Criador, nosso Pai Celestial. Agradecer esse momento que estamos aqui reunidos, embora todos distantes, mas reunidos em pensamento, em coração, e agradecer essa oportunidade, esse estudo maravilhoso que nos permitiu refletir a necessidade de nos amadurecer, de amadurecimento, de compreensão, de reflexão sobre os momentos que passamos. Sabemos que muitos momentos são bons, mas também passamos por momentos difíceis. E agradecer a Deus, acima de tudo, pela vida, que nos permite amadurecer, evoluir e caminharmos em direção ao Criador. Somos nessa noite uma paz, uma tranquilidade e amanhã mais dispostos, estarmos disponíveis para as novas tarefas que serão apresentadas. Ok, obrigado, gente. Tchau para vocês. Se cuidem, continuem cuidando dos seus e vamos continuar com as colaborações lá pro centro, tá? Foi muito legal ter arrecadado o material para as cestas. Todo mês a gente vai fazer. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Um abraço a todos. Tchau.